Olá, eu sou José Canas da Silva, eu sou reumatologista e dou-vos as boas-vindas a este webinar inteiramente dedicado a um conjunto de conselhos e de ideias para doentes e familiares de doentes que sofram de osteoporose. Eh, eu, sendo reumatologista, trabalhei muitos anos na área da osteoporose e fundei a primeira consulta de osteoporose e doenças ósseas metabólicas há mais de 30 anos no Hospital de Santa Maria e posteriormente dirigi o Serviço de Reumatologia do Hospital de Garcia de Horta. E também fui o past president da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Não estou aqui para falar de mim, estou aqui para vos falar e para vos apresentar a professora Fátima Batista, que falará logo a seguir a mim, que é uma fisiologista e que é professora da Faculdade de Motricidade Humana, é professora de Desporto e de Saúde no Desporto e Desporto em Saúde, penso que serão as duas quase duas entidades que têm que ser jogadas ao mesmo tempo. E gostava de vos dizer que esta iniciativa é de uma plataforma chamada Ossos Fortes e que desde já vos convido a seguir com mais frequência, que é uma parceria da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, da Sociedade Portuguesa das Doenças Ósseas Metabólicas e da APORS, com o apoio da AMGEN, a quem também agradecemos o suporte para este webinar. Ora bem, todos ou uma parte importante dos que agora estão a ouvir, ou os familiares, terão já ou terão osteoporose ou terão ouvido falar da osteoporose. A osteoporose é uma doença importante. Estamos numa fase em que praticamente só ouvimos falar de Covid-19 e dessa pandemia que nos atingiu a todos e que levou muitos de nós a estarem confinados, a estarem reduzidos, digamos assim, a uma mobilidade cada vez mais reduzida no interior das nossas casas ou dos sítios onde residimos, mas a verdade é que esta doença, a osteoporose, é importante porquê? Porque ocasiona fraturas. Se não ocasionasse fraturas, provavelmente não seria um assunto que nos preocupasse, mas as fraturas são de veras importantes. Uma em cada 3 mulheres e um em cada 5 homens irá ter uma fratura no decurso da sua vida. E, infelizmente, algumas destas fraturas, como é o caso das fraturas do colo femoral, associam-se, estão ligadas a uma importante morbilidade, ou seja, à possibilidade da pessoa ter uma redução muito importante da sua qualidade de vida e da dependência em relação a outros, passado algum tempo depois da fratura do colo do fémur, mas também de mortalidade. E essa mortalidade é muito significativa acima dos 75, 80 anos. E, portanto, digamos assim que todos os esforços devem ser feitos para que as pessoas não se fraturem e para que uma adequada prevenção, e quando já não for necessário, quando já não for só necessária a prevenção e seja necessário o tratamento, sejam instituídas as medidas eficazes, uma vez que hoje existem fármacos, formas de tratar a doença, estratégias, não só para conseguirmos diagnosticar, mas para tratar de uma forma eficaz esta doença. A osteoporose é uma doença silenciosa. Podíamos comparar, por exemplo, como é que as pessoas ficam com fraturas. Bom, suponhamos que nós temos dinheiro no banco e que esse dinheiro no banco é comparável à nossa massa óssea e que vamos fazendo levantamentos ao longo dos meses, ao longo dos anos, da nossa conta bancária. Até que a certa altura, obviamente, se não formos adicionando algum dinheiro na conta, a conta entra em falência e a pessoa fica sem dinheiro. E o que acontece muitas vezes sobre a questão da osteoporose é que, sendo uma doença silenciosa, nós vamos perdendo a massa óssea ao longo de meses, ao longo de anos. Essa perda da massa óssea é sobretudo importante após a menopausa e com o passar dos anos, e a certa altura há, digamos que, uma ruptura no equilíbrio e qualquer queda, qualquer esforço maior pode levar a este acontecimento terrível que é a ocorrência de uma fratura. As mais frequentes são as fraturas a nível das vértebras e a nível do colo femoral também não são nada desprezíveis as fraturas do antebraço e do colo do húmero. Ora bem, eu gostava de vos dizer a todos que
a falta de exercício físico, a ausência de exercício físico, a falta de vitamina D, a ausência de uma mobilidade adequada, mesmo nestes tempos de confinamento, são muito importantes porque condicionam três aspectos que podem concorrer para a fratura. Por um lado, a ausência de exercício por si só, a imobilidade é um fator de risco para a osteoporose e para as fraturas. Por outro lado, o facto de não fazermos exercício provoca atrofia também dos músculos, perda do equilíbrio e da noção do equilíbrio e aumento da propensão para as quedas. E, obviamente, que mesmo em casa, como a senhora professora Fátima Batista irá em seguida mostrar, é possível continuarmos ativos, é possível desenvolver alguns exercícios que, por um lado, melhorem o balanço, melhorem a força muscular, melhorem a densidade mineral óssea, desde que sejam feitos com alguma carga e durante algum tempo e persistindo, e esse é um dos aspectos mais importantes para a questão da osteoporose, como é em todas as doenças crónicas, que é necessário que quando tomamos uma iniciativa de saúde, possamos manter no tempo, durante o tempo suficiente para que o efeito seja benéfico. Ou seja, é importantíssimo definirmos uma estratégia de exercício, de toma de vitamina D e de compromisso com a toma dos fármacos ao longo de um prazo suficientemente longo para que possamos beneficiar com isso. Gostava também de vos dizer que é normal que quem caiu, quem teve uma queda e, por exemplo, fraturou uma vértebra ou fraturou mesmo o colo do fémur ou teve uma fratura do antebraço, que tenha mais medo de cair. O pânico de voltar a cair é uma coisa que existe nos nossos doentes, é indispensável combatê-lo e só se combate melhorando a força muscular, melhorando a capacidade de fazer exercício físico de uma forma moderada, mas progressiva, e melhorar o equilíbrio. Esses são aspectos absolutamente fundamentais. Eu também gostava de vos dizer que é quase escandaloso o número de doentes que, tendo osteoporose e até já tendo uma fratura, não estão a fazer terapêutica. Por exemplo, no meu serviço, no serviço que eu dirigi durante quase 30 anos no Hospital Garcia Dorta, mas que é uma percentagem que pode ser replicada em muitos outros locais e inclusivamente noutros países, como por exemplo a Suécia ou a Inglaterra, ou a França, ou a Espanha, ou a Inglaterra, só para citar alguns exemplos bem referenciados na literatura médica, existe uma lacuna no tratamento da osteoporose entre o número de doentes que efetivamente são elegíveis, têm indicação e deveriam estar a fazer terapêutica para a osteoporose, mas não fazem terapêutica para a osteoporose. E isso é lamentável porque essas pessoas ficam em muito maior risco, já que as medicações que hoje em dia temos, as formas de as utilizar concomitantemente com estratégias para reduzir o perigo das quedas e a toma adequada da vitamina D podem reduzir em muito a probabilidade da pessoa ter a primeira fratura ou de se refraturar. Um aspecto ainda mais chocante é de que mesmo as pessoas que tiveram uma fratura do colo do fémur, 80 a 85% das pessoas, mesmo após a fratura, não fazem medicação. E isso é verdadeiramente lamentável. E para finalizar, antes de passar a palavra à senhora professora Fátima Batista, gostava, no entanto, de vos dizer que nunca tivemos tantas armas terapêuticas, nunca tivemos tantas possibilidades diagnósticas e até de diagnóstico precoce desta doença e nunca como hoje tivemos tantos fármacos disponíveis para podermos tratar a doença de uma forma eficaz. Para os doentes, a última mensagem, porque é muito importante, é de que é indispensável persistir no tempo, aquilo que nós chamamos compliance, ou seja, a aceitação durante um período longo de tempo da toma de fármacos para que, da mesma maneira que vos iniciei a minha pequena conversa sobre a questão de termos o dinheiro que na nossa conta bancária e que vamos fazendo pequenos levantamentos ao longo dos anos, é indispensável que possamos, digamos assim, recapitalizar a nossa conta óssea, neste caso, para que possamos ultrapassar de novo um limiar a partir do qual estejamos mais protegidos sobre a questão das fraturas e sobre a questão, sobretudo, das fraturas múltiplas. Ora bem,
Hum, Este webinar está aberto às vossas questões, poderão colocar as questões que entenderem e nós tentaremos, eu e a professora Fátima Batista, responder às vossas questões, que tanto podem ser feitas neste momento e ao longo do webinar, como no final das comunicações. E, sem mais demora, passo então a palavra à minha colega professora Fátima Batista, que vos irá falar sobre a questão relacionada com o exercício físico em tempos de confinamento, ou pelo menos de menos mobilidade, como é aquele que estamos neste momento a viver. Professora Fátima Batista. Muito obrigada. Boa tarde e obrigada também por estarem desse lado. Deste lado pretende-se motivar-vos para algum trabalho de casa e esse trabalho de casa tem a ver precisamente em manterem-se ativos e em realizarem algum exercício. Isto tendo em vista a saúde em geral e a saúde óssea em particular. Ora, a ideia é confrontar-vos com alguns conhecimentos, com alguma informação, no sentido, portanto, de afinarem um pouco melhor o vosso comportamento, neste caso, o vosso estilo de vida. E nesta imagem está precisamente a informação que é disponibilizada pela Organização Mundial de Saúde e seguida depois por diversos países no que diz respeito às recomendações da atividade física para a saúde. E relativamente à população idosa, à população adulta, considerando-se população adulta as pessoas com 18 ou mais anos, aquilo que se recomenda é uma acumulação semanal de pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada. Quando falamos de 150 minutos por semana, estamos a falar de mais ou menos 2 horas e meia. E quando falamos em atividade aeróbica de intensidade moderada, estamos a falar em esforços que são semelhantes a uma caminhada com passo rápido. Ora, esta atividade não tem que ser realizada, portanto, de forma contínua e obviamente que estamos aqui a falar de 150 minutos por semana, mas se dividirmos estes 150 minutos pelos 7 dias da semana, quer dizer que a proposta é uma proposta de caminharmos cerca de 20 minutos por dia. E como estava a dizer, esta caminhada não tem que ser feita de forma contínua. Melhor, se for possível, manter esta caminhada sem interrupções, mas eventualmente podemos interromper, dependendo da capacidade de cada um, mas é recomendável que o façamos pelo menos por períodos de 10 minutos. Ora, quando nós falamos em caminhada com passo rápido, poderemos perguntar, mas em que consiste um passo rápido, uma vez que a mobilidade de cada uma das pessoas poderá ser diferente, poderão existir diferenças entre a capacidade de marcha ou de mobilidade de uma pessoa e de outra pessoa. Mas, de um modo geral, uma caminhada com passo rápido é uma caminhada que é feita mais ou menos com uma cadência de 100 passos por minuto. E agora não se assustem, porque eu vou demonstrar precisamente em que consiste uma caminhada ou um ritmo de 100 passos por minuto e se quiserem experimentar e caso estejam sentados, basta colocarem-se de pé e procurarem marchar no lugar com este ritmo. Portanto, o que se propõe é, na realidade, uma caminhada, se não puder ser fora de casa, melhor fora de casa, mas se tiver que ser em situação de confinamento, obviamente que é possível realizar esforços idênticos ou movimentos idênticos com uma cadência um pouco acelerada, cerca de 2.000 passos, se a caminhada for feita mais ou menos com esta cadência. Obviamente que se não for feita com esta cadência, em vez de demorarmos 20 minutos, poderemos demorar um bocadinho mais, se a cadência for mais lenta, ou eventualmente poderemos demorar um bocadinho menos, se a cadência de marcha até for mais rápida. Bom, mas estas são as recomendações da Organização Mundial de Saúde e a questão que se coloca é se a pessoa é considerada suficientemente ativa, se na realidade der uma caminhada de 20 minutos por dia, ou seja, se acumular cerca de 2.000 passos por dia. Ou seja, tenho um trabalho de casa que está resolvido e depois posso passar o resto do dia sentado
em diversas atividades, sejam elas mais de lazer ou mais de natureza ocupacional, mas à partida poderíamos supor que estaríamos com o trabalho de casa feito. Não é bem assim. E não é bem assim porque, na realidade, se quisermos raciocinar em passos, os passos que temos que acumular ao fim de um dia está na ordem dos 6.500 passos por dia. E, de um modo geral, nós só conseguimos cumprir com este requisito se, para além dos 2.000 passos que a Organização Mundial de Saúde aconselha, ao nível funcional, e quando falamos de atividade física funcional, estamos a falar daquela atividade física do dia a dia, ou seja, porque nós precisamos de nos mexer, quanto mais não seja para nos lavarmos, vestirmos, em casa para passarmos de uma assoalhada para outra, para cozinhar, limpar, arrumar, mas também, eventualmente, e sobretudo agora, que já podemos sair de casa, para ir fazer compras, para ir tratar de assuntos, estima-se que no dia a dia necessitemos ou que demos aproximadamente cerca de 4. Ora, se a estes 4.500 passos de atividade física funcional somarmos ou adicionarmos estes 2.000 passos de caminhada, isto quer dizer que ao fim de um dia, quando eu me for deitar, se eu olhar, por exemplo, para o meu telemóvel deverá marcar pelo menos 6.500 passos. É claro que, se vou à rua, levo o telemóvel para contabilizar o número de passos que dou em casa, devo também de andar sempre com o telemóvel no bolso. Perguntar-me-ão, mas é necessário andar sempre com o telemóvel? Claro que não é necessário. Eu acho que é sobretudo relevante fazerem esta experiência para se aperceberem se são na realidade suficientemente ativos ou não. E podem fazer esta experiência durante uma semana ou durante 15 dias e depois até deixar o telemóvel de lado no que diz respeito à preocupação com os passos. Eu pessoalmente ando sempre com o telemóvel no bolso porque gosto de ver aquilo que faço, obviamente que tenho noção daquilo que faço, mas gosto de ver porque se eventualmente num dia o número de passos acumulado for na realidade muito reduzido, como às vezes acontece, eu sei que pelo menos depois noutros dias eu vou querer compensar no sentido de perceber que estou a cumprir com aquilo que é recomendado para a minha saúde. Por exemplo, se estivéssemos ainda numa situação de confinamento em que não pudéssemos sair à rua, a recomendação que eu vos daria seria a de acumularem pelo menos 4.500 passos por dia, ou seja, que ficassem em casa, mas o ficar em casa não significasse que passassem o dia todo sentado, ou a cozer, ou a ver televisão, ou a trabalhar no computador, mas portanto que pudessem acumular, pudessem concretizar, portanto, alguma mobilização ao nível, portanto, dos músculos, ao nível dos ossos, ao fim e ao cabo, dar alguma carga mecânica ao nível do sistema musculoesquelético e dar também alguma carga, de certa forma, cardiovascular ao vosso sistema, portanto, circulatório. Portanto, quer dizer que se eu andar sempre com o telemóvel no bolso e se olharmos aqui para este telemóvel, que neste caso tem uma aplicação, portanto, instalada, acumularemos ou devemos acumular mais de 6.500 passos por dia, concretizando as diversas atividades que geralmente estão presentes no nosso dia-a-dia. Ora, muitos de vós com certeza já terão aplicações para contar passos no telemóvel. Caso ainda não disponham de nenhuma aplicação para isso, existe uma aplicação, talvez a mais fácil, que é o Pacer, que podem instalar no vosso telemóvel e cujas instruções estão na plataforma dos Ossos Fortes. Portanto, na plataforma Ossos Fortes, onde se inscreveram para este webinar, encontra-se ou foram inseridas instruções tanto para Android como para a Apple, para poderem instalar a aplicação Pacer. Mas, basicamente, se forem ao Play Store, na área do vosso, portanto, na área de trabalho do vosso telemóvel, procurem pelo Play Store e depois é seguir as instruções, como eu vos disse, se encontram na plataforma dos ossos fortes. Muitos de vocês provavelmente não terão capacidade ou não terão, portanto, expertise para fazerem isto.
peçam aos vossos filhos, peçam aos vossos netos, peçam a algum familiar para vos poderem instalar esta aplicação, caso não tenham nenhuma aplicação instalada. Bom, mas o trabalho de casa é um trabalho de casa que vos propõe uma caminhada no exterior, agora que já podemos sair de casa, mas que vos propõe também alguns exercícios específicos de força e exercícios específicos de equilíbrio. A Organização Mundial de Saúde reforça este tipo de exercício e, em particular, para pessoas adultas e, sobretudo, aquelas que têm 50 ou mais anos, em que a tendência associada, pelo menos ao processo de envelhecimento, é para a perda de força e para a perda de equilíbrio. Ora, como já foi referido, a perda de força, portanto, conduz a perda de resistência óssea, à osteopenia ou à osteoporose, e conduz também, portanto, a perda de capacidade muscular, que vulgarmente, ou pelo menos academicamente, é designada por sarcopenia. Os exercícios de equilíbrio são exercícios muito relevantes para pessoas que tenham problemas de mobilidade, para pessoas que tenham problemas de equilíbrio, ou eventualmente para pessoas que tenham caído no último ano e pessoas que tenham tido uma queda grave significa uma queda que necessitou de cuidados médicos, ou então que tenham tido 2 ou mais quedas, independentemente da sua gravidade, ou neste caso sem qualquer gravidade ou sem qualquer necessidade de recorrer a cuidados médicos. Ora, a proposta de caminhada é para uma caminhada diária. Aqui a proposta destes exercícios é para a sua concretização pelo menos 2 vezes por semana. Quando falamos em exercícios de força, um aspecto muito importante é o aspecto da sobrecarga. E se nós pensarmos em exercícios para os membros inferiores, eventualmente o peso corporal já constitui naturalmente uma sobrecarga. No entanto, se pensarmos em exercícios de força para os membros superiores, temos que adicionar sobrecarga. É muito importante aqui podermos realizar exercícios com a ajuda de alguma resistência. E a resistência que eu vos proponho é a utilização de uma banda elástica. Existem bandas elásticas à venda em lojas de desporto e o custo delas anda aproximadamente nos 5, 6, 7 euros, depende depois da marca que queira comprar, se é uma marca branca da própria loja ou se é uma marca eventualmente mais específica. Mas no que diz respeito a estes exercícios, e eu trago-vos aqui exemplo de 6 exercícios, 3 exercícios para os membros inferiores e 3 exercícios para os membros superiores, mas de um modo geral devemos efetuar o mesmo exercício com um determinado número de repetições. E aquilo que eu vos proponho é que realizem o mesmo exercício com cerca de 10 repetições. E, se possível, voltarem a repetir o mesmo exercício mais 10 vezes. Ou seja, estou a falar-vos de pelo menos uma série do mesmo exercício ou eventualmente 2 séries. E com que velocidade é que devem de realizar os exercícios? Com uma velocidade de execução controlada. Ela aqui está expressa em segundos e eu poderia dizer que em qualquer exercício geralmente fletimos e esticamos, ou fechamos e abrimos. Quer dizer que existem 2 fases. Quer dizer que demoramos 2 segundos para abrir, demoramos 2 segundos para fechar. Ou demoramos 2 segundos para fletir e demoramos 2 segundos para esticar. Ora, temos aqui um exemplo de um exercício para os membros inferiores. Um exercício simples para fazer em casa, só necessitam de uma cadeira e o exercício consiste precisamente em levantar e sentar da cadeira. Neste caso, a pessoa senta-se a meio de uma cadeira, levanta-se até à extensão completa das pernas e depois volta novamente à posição inicial. E, portanto, basicamente, o exercício consiste na realização deste movimento 10 vezes com 1, 2 sobe, 1, 2 e desce. 1, 2 subiria e 1, 2 desceria. Ou seja, com uma velocidade controlada, nem demasiado lento, nem demasiado rápido. Ora, um outro exercício simples também para realizar em casa é um exercício, portanto, de levantar os calcanhares e as pontas dos pés. Aqui convém, caso existam problemas de equilíbrio,
agarrarem-se, portanto, a uma mesa ou às costas de uma cadeira e, basicamente, portanto, é um exercício simples. Neste caso, levanta as pontas dos pés e baixa, e a seguir vai levantar só os calcanhares, mas o exercício até poderia consistir em levantar as pontas dos pés e depois levantar os calcanhares. Portanto, fazer isto durante 10 vezes, descansar e depois voltar. Utilizamos banda elástica, um elástico nos membros inferiores, porque a pessoa está sentada, ou seja, não tem que carregar com o peso do corpo dela. Portanto, ou seja, não há nenhuma resistência que possa ser oferecida. E, portanto, neste caso, o exercício consiste, a designação do exercício é abdução. Abdução quer dizer abrir as pernas. Abdução da anca com banda elástica. Portanto, a pessoa está sentada na cadeira e o objetivo é afastar e juntar, portanto, as pernas, tal como pode ser visualizado nesta imagem. Neste caso, se tiver uma banda elástica e se a banda elástica tiver as pontas soltas, terão que dar um nó, portanto, às pontas da banda elástica, no sentido de depois poderem envolver as pernas com a própria banda. Ora, passemos então agora para exercícios dos membros superiores. E, portanto, basicamente, estamos sentados, vamos utilizar, portanto, uma cadeira, a banda passa pelas costas da cadeira e, neste caso, estamos a falar de um exercício designado por prensa de peito sentada. Os cotovelos são levantados até à altura dos ombros, as mãos estão também à altura dos ombros e o exercício consiste, portanto, em esticar os braços à frente e depois voltar novamente a fletir os braços, mantendo sempre a mão e o cotovelo ao nível do ombro. Portanto, este exercício, mais uma vez, respeita, portanto, a velocidade, uma velocidade lenta controlada, seria realizado, portanto, durante 10 vezes, portanto, 10 repetições, e temos agora um outro exercício para os membros superiores, porque reparem, quando realizamos um exercício com os membros superiores, não quer dizer que estejamos a trabalhar toda a musculatura dos membros superiores ou eventualmente até toda a musculatura do tronco. Porque reparem, para movimentarmos com uma resistência os membros superiores, o tronco tem que servir de estabilizador, quer dizer que também tem que concretizar alguma força. E para podermos trabalhar diversos grupos musculares, e neste caso suscitar diversos estímulos ósseos, também, porque os músculos têm inserções nos ossos, é importante que exista variedade nos exercícios e variedade nos movimentos. Ora, neste caso, o exemplo é de uma flexão do cotovelo, é um bicep curl sentado, e a banda elástica, em vez de estar nas costas da cadeira, está presa num dos pés. E, portanto, o objetivo é manter sempre o cotovelo cá em baixo e, portanto, levar as mãos até ao ombro e depois voltar novamente a esticar os braços. Vamos ver então um exemplo. E assim sucessivamente. Ora, último exemplo para um exercício de força dos membros superiores. Neste caso, aberturas sentada com banda elástica. E reparem, estamos a falar de exercícios, pelo menos até agora de um modo geral, que podem ser concretizados por qualquer pessoa. Para já são exercícios basicamente na posição sentada ou em que a pessoa regressa à posição sentada. Ou seja, no que diz respeito a questões de equilíbrio, o equilíbrio, portanto, se existirem problemas de equilíbrio, está mais ou menos resolvido. E depois, portanto, o que eu quero dizer é que são exercícios relativamente simples de concretizar por diversas pessoas e no que diz respeito à resistência da banda elástica, reparem, se vocês quiserem realizar exercícios com uma resistência maior, só têm que diminuir a distância a que colocam as mãos.
Porque reparem, neste exercício, por exemplo, o objetivo é abrir as mãos até ficar mais ou menos ao nível do ombro e depois voltar a juntar as mãos à frente ou eventualmente até deixar as mãos mais ou menos ao nível do ombro. Assim, as mãos estão sempre ao nível do ombro, só que aqui estão numa posição frontal, à frente, e depois abre os braços para uma posição lateral. O que eu estava a dizer é que se quiserem aumentar ou diminuir a dificuldade do exercício, as mãos eventualmente podem estar mais juntas, está bem? Ou eventualmente a banda pode estar mais afastada, quer dizer que vai oferecer menos resistência quando procurarem abrir os braços. E aqui temos um exemplo. E passamos agora para outra situação, para outro tipo de exercícios. E estamos a falar de exercícios de equilíbrio. Ainda há pouco a sobrecarga era importante, aqui eu não direi que é a sobrecarga, mas é a questão da especificidade. E a especificidade é tão relevante que aquilo que eu vos vou propor é precisamente um exercício ou exercícios de controle postural. Porque quando nós falamos de exercícios de equilíbrio, nós poderemos estar a falar de exercícios para o controle postural, exercícios para a integração multissensorial, exercícios para treinar estratégias reativas ou, eventualmente, exercícios para trabalhar ou treinar a agilidade. E, portanto, se é para fazermos em casa, temos que fazer em segurança e tenho que vos propor, portanto, exercícios simples. E, na realidade, aquilo que me parece mais simples é o que diz respeito a exercícios de controle postural. Então, em que é que consiste o controle postural? Basicamente, o controle postural consiste em manter uma posição durante 10, 20, no máximo 30 segundos, com a menor oscilação postural possível. Vejamos este exemplo. O que se pretende é manter uma determinada posição e a posição pode ser mais simples ou uma posição mais difícil, dependendo do quê? Dependendo da base de sustentação corporal. Ou seja, se eu tiver com os dois pés no chão, é mais fácil manter o meu equilíbrio. Mas se, por exemplo, estiver nas pontas dos pés, continuo a ter os dois pés no chão, mas a base de sustentação é menor. Se eu tiver só com o apoio, só com o pé no chão, quer dizer que o exercício ainda é mais difícil. Ora, eu ainda posso dificultar o exercício, independentemente de ter dois pés no chão, só em pontas dos pés ou só um pé. Por exemplo, se eu tiver as mãos apoiadas nas costas de uma cadeira ou nas mãos, ou, por exemplo, numa mesa. Ou se nem sequer estiver apoiada, quer dizer que aqui o nível de dificuldade está mais aumentado. E reparem, eu aqui não vos estou a mostrar, mas isto ainda poderia ser mais dificultado, por exemplo, se eu estivesse numa superfície instável. Mas reparem, eu não vos vou aconselhar este exercício. Eu não vos vou aconselhar este exercício para já, porque precisa de equipamento específico, mas sobretudo porque é muito importante ter supervisão. E agora imaginem o que é estarem a manter uma posição, portanto, pelo menos 10 segundos, é o que é proposto, no máximo 30 segundos, numa superfície instável. Imaginem, por exemplo, agora fechar os olhos. Quer dizer que ainda aumentamos mais a dificuldade do exercício. Portanto, aquilo que eu vos proponho é, numa superfície estável, sempre com as mãos ou não agarradas a uma cadeira ou uma mesa, depende do vosso grau de confiança, portanto, de estarem, manter estas posições, portanto, no máximo durante 30 segundos. Portanto, que propostas é que eu vos trago aqui? Portanto, trago-vos propostas de atividade, isto chama atividade física e falo em caminhadas, porque reparem, não há aqui nenhuma especificidade. O que interessa é as pessoas mexerem-se, está bem? Ter alguma mobilidade durante algum tempo, está bem? Neste caso o que se propõe é 20 minutos por dia e eventualmente com alguma cadência. Mas propõe-se também exercícios específicos, tendo em vista o quê? A manifestação ou progressão da osteoporose, tendo em vista a prevenção da ocorrência de quedas e tendo em vista também a severidade das quedas, caso as quedas ocorram. Porque nós podemos cair e não temos que obrigatoriamente fraturar.
está bem? E este é um aspecto importante que tem a ver com a resistência óssea, mas é também um aspecto relevante porque tem a ver, portanto, com a nossa capacidade de nos defendermos, portanto, no decurso de uma queda. E por fim, este é o meu último slide, portanto, despeço-me desta apresentação dizendo-vos que na Faculdade de Motricidade Humana coordeno, portanto, um programa de exercício, que é o programa Osteo, portanto, que funciona tendo em consideração, portanto, os conselhos que eu vos dei e que são possíveis de implementar em casa, mas também com outras propostas que necessitam de supervisão, portanto, por profissionais do exercício. Portanto, se estiverem interessados e se quiserem mais informações, têm aqui, portanto, o site e estarei, portanto, disponível depois para vos poder dar informação adicional no que diz respeito a este programa, mas obviamente neste momento estou disponível para outras questões que tenham surgido desta apresentação. Obrigado pela Muito vossa. obrigado, professora Fátima, pela sua muito clara exposição sobre esta temática do exercício na prevenção da osteoporose nestes tempos de confinamento. Temos aqui duas questões já. Uma é sobre a necessidade ou não de consultar um médico antes de iniciar exercício. Eu poderei dar, enquanto médico, a minha ideia e opinião. Eu acho que o exercício físico, como todas as atitudes, tem que ser adaptada à idade, ao género, à condição física do doente. E, portanto, creio que é prudente qualquer início de exercício físico que seja discutido com o vosso médico e que os limites que esse exercício físico deve ter seja condicionado pela vossa condição física e pelas doenças que eventualmente tenham, pelas comorbilidades que exibam e pelos tratamentos que estão a fazer. É completamente diferente. Digamos assim, uma pessoa com 80 anos e que toma 6 medicamentos e tem 3 ou 4 doenças associadas, e uma pessoa com 50 anos, ainda saudável e que não tem qualquer contraindicação para o exercício físico. Não sei se a Fátima concorda comigo ou se quer acrescentar alguma coisa a esta ideia. Sim, eu concordo absolutamente, mas acrescentaria o seguinte: é tanto mais relevante o aconselhamento médico quanto mais intenso for o exercício. E, portanto, estamos a falar sobretudo de exercício vigoroso. Ora, quando nós pensamos em exercício aeróbio, e o aeróbio tem a ver com uma caminhada, tem a ver com uma corrida, tem a ver com um jogo desportivo, ou eventualmente uma classe de ginástica, ou seja ela na água ou não, o exercício vigoroso ou uma intensidade vigorosa geralmente está associada a jogging, a corrida e a saltos. Aqui, quer dizer, não pode de modo nenhum iniciar um programa de exercício desta natureza sem aconselhamento médico. Outra coisa é o exercício de intensidade moderada. E reparem, exercício de intensidade moderada, sobretudo no que diz respeito à atividade física em geral, é tudo o que diz respeito a andar, e em particular andar com uma determinada cadência. Aqui eu penso que podem pedir aconselhamento médico, mas reparem, no dia a dia as pessoas já andam. Aqui resta só acumular um bocadinho mais, portanto, fazer um bocadinho mais e eventualmente com um passo mais acelerado. Mas obviamente que todas as pessoas, e sobretudo quando falamos de pessoas mais idosas, eventualmente até com diversas morbilidades, convém sempre aconselhar-se com o seu médico, mas eu diria que para o tipo de proposta que eu fiz, não seria absolutamente necessário, porque o risco é um risco, de certa forma, limitado. Ok, muito bem, estou de acordo também. Temos agora uma segunda pergunta de Madalena Souza, e que é: estes exercícios e exemplos irão estar disponíveis em algum sítio? Penso que de alguma forma a Fátima já respondeu, mas se quiser enfatizar. Eu penso que a organização do Web Seminar vai disponibilizar o seminário, ou a gravação deste seminário, mas, portanto, não me compete a mim dar Vai essa. estar disponível no sítio, portanto, na plataforma que estão agora ligados, irão estar disponíveis as nossas comunicações e, portanto, os exercícios que a professora Fátima apresentou.
Temos uma outra pergunta a seguir, da Patrícia Almeida. O aparecimento da osteoporose é mais provável nas mulheres do que nos homens e devemos tomar suplementos? Bom, sim, é mais frequente nas mulheres do que nos homens por várias razões. Porque as mulheres vivem mais e, portanto, estão mais expostas ao risco de vir a ter fraturas osteoporóticas também por aí, porque as mulheres têm uma queda hormonal muito acentuada no período da menopausa, o que não se repete no sexo masculino. A perda da testosterona nos homens é menos rápida do que a perda da supressão estrogénica nas mulheres por volta da idade da menopausa, e isso expõe-nas a um maior risco de perda da massa óssea e, portanto, de osteoporose. E, em terceiro lugar, também porque a densidade mineral óssea das mulheres, à partida, é logo mais baixa do que dos homens. E, portanto, de certa maneira, é possível que haja também por aí uma maior fragilidade por parte das mulheres. Quanto à questão da suplementação, vejamos, o cálcio e a vitamina D são os dois principais suplementos ou fármacos porque são fármacos que usamos para a prevenção da osteoporose. Na questão do cálcio, é importante que a toma de cálcio seja adequada ao longo da vida, portanto, em diversas idades, a quantidade de cálcio deve ser diferente. Nas alturas de crescimento, quando somos jovens adolescentes, e depois na fase mais tardia da vida, quando a absorção intestinal do cálcio diminui, devemos reforçar a toma do cálcio, e sempre que existe qualquer outra doença ou toma de medicamentos que implica o reforço da toma do cálcio, mas a vitamina D, sabemos hoje, é muito importante e vigiar os níveis séricos da vitamina D nas pessoas com osteoporose faz parte atualmente das regras, e a suplementação com vitamina D é, digamos, mais a regra do que a exceção nos doentes que estão a fazer prevenção ou tratamento da osteoporose. Lembro também que os medicamentos, os fármacos que usamos para tratar a osteoporose, todos eles são mais eficazes e foram geralmente testados em pessoas que tomavam suplementação cálcica e de vitamina D. Temos agora uma pergunta da Joana. O que eu devo ter mais em atenção para prevenir a osteoporose? Olha, eu irei também dar a palavra à professora Fátima, mas o mais importante, diria eu, que é manter ao longo de toda a sua vida uma saúde razoável, do ponto de vista de higiene, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista do exercício físico, do ponto de vista do intake de cálcio e também da exposição ao sol e, portanto, à toma da vitamina D. Como sabem, a exposição solar é a parte mais simples de podermos ter níveis séricos de vitamina D adequados. Quando assim não for possível, devemos fazer suplementação. E depois, obviamente, desde que façamos o rastreio da osteoporose, que se recomenda em Portugal acima dos 65 anos nas mulheres e acima dos 70 nos homens, a não ser que existam fatores de risco especiais, de que não iremos falar agora aqui, em que se justifica imediatamente após a menopausa fazer esse rastreio, ou em condições como a toma de determinados fármacos ou a existência de determinadas comorbilidades, que saem do objetivo deste webinar. Mas não se esqueçam também de uma coisa muito importante. O que faz bem ao osso, faz bem à vida. Quero dizer, mexer-se, não fumar, beber moderadamente, levar uma vida saudável, não fazer medicações que sejam deletérias para o osso, a não ser que isso seja absolutamente indispensável para manter a saúde. Isso tudo são, digamos assim, as melhores formas de prevenir a osteoporose. Mas, como a professora Fátima Batista enfatizou, o exercício físico é tremendamente importante. A manutenção de uma adequada atividade física ao longo de toda a vida é muito importante para não só manter a saúde óssea, como também manter o equilíbrio, a força muscular, que podem diminuir o risco das quedas. E, portanto, esses são, quanto a mim, os aspectos mais importantes. Não sei se a Fátima quer aqui intervir também. Eu acrescentaria o seguinte: entre os atletas e a população não atleta existem diferenças que podem chegar aos 30% de massa óssea. Ora, mas aquilo que os atletas fazem, que são treinos intensíssimos, portanto, todos os dias, muitas horas e durante muitos anos,
não é algo que possa ser aconselhável à população em geral. Mas, de um modo geral, a população não atleta, mas que é suficientemente ativa, apresenta diferenças na ordem dos 10% de massa óssea relativamente a grupos populacionais que não são suficientemente ativos. Portanto, quer dizer que a atividade física é muito importante. E reforçaria aqui ainda a questão do facto de se ser mulher. A atividade física é importante para a mulher, é importante para o homem, mas é ainda mais importante para a mulher porquê? Porque naturalmente a mulher tem menos massa muscular do que o homem. Isto significa, por exemplo, que para o mesmo estímulo, imaginemos quando estamos a andar. Quando estamos a andar, uma mulher ou um homem que tenha mais massa muscular, quer dizer que acaba por ter mais carga mecânica em cima, mas o próprio músculo constitui também um órgão endócrino produtor de substâncias que são produzidas e a mulher, tendo a menor massa muscular, portanto, terá menos capacidade para produzir essas substâncias. Portanto, é muito importante para a mulher, portanto, ser ativa e realizar exercícios de força para manter ou aumentar a sua força muscular. E, sobretudo, depois da menopausa, como já foi aqui referido, que é um fator de risco para o osso, também é fator de risco para a atividade física, porque a mulher, a motivação para a atividade física depende de diversos fatores e existem evidências que depende também do nível de estrogénios circulantes. Ora, depois da menopausa, o nível de estrogénios, portanto, está mais baixo e parece que a atividade física espontânea nas mulheres decresce, portanto, significativamente. Quer dizer que devemos nos disciplinar de certa forma, devemos nos obrigar, entre aspas, o obrigar não quer dizer que não seja com prazer, a sermos realmente ativas e isto é particularmente importante para a mulher, sobretudo depois da menopausa, porque a propensão para a inatividade é maior do que no próprio homem. Obrigado, Fátima. Tenho aqui ainda mais duas ou três questões. Esta, obviamente, para si. Há diferença de exercícios para homens e mulheres? Não, não há diferenças de exercícios para homens e atualmente, geralmente, aplicam-se mais em exercícios para os membros superiores, para terem um tronco forte, e geralmente as mulheres aplicam-se mais em exercícios para os membros inferiores, para terem uma anca e para terem uma coxa, portanto, mais rija ou mais bem feita. Mas só por questões estéticas. Portanto, do ponto de vista da saúde, nós não podemos dizer aqui que existam, portanto, diferenças para uns ou para outros, podem existir diferenças por questões eventualmente mais específicas, sei lá, mas relativamente ao osso não me parece. Portanto, as recomendações são iguais. Muito obrigado. Esta era a pergunta da Madalena Souza. Temos agora uma pergunta da Patrícia Almeida. Quem tomou medicamentos para induzir a menopausa afeta o aparecimento da osteoporose e deve consultar alguém? Claro que sim, quer dizer, a menopausa precoce ou a menopausa que seja induzida por fármacos acarreta um risco acrescido de osteoporose. Ou seja, deverá então a mulher, nessa circunstância, consultar um ginecologista que a acompanhe, já que se expõe efetivamente a um aumento do risco para a osteoporose. A Joana pergunta: tenho alguns problemas nos joelhos, que exercícios recomenda? E depois também pergunta: a osteoporose é hereditária? Devo dirigir ao médico de família para fazer rastreio? Eu responderei a esta segunda parte e depois endereçarei para a Fátima a questão sobre os problemas nos joelhos e os exercícios que serão mais recomendáveis. A osteoporose não é hereditária no sentido de ser uma doença que efetivamente seja obrigatória que passe de pais para filhos, mas existe claramente uma evidência de que a genética é importante para a osteoporose. Assim, por exemplo, as mulheres cuja mãe teve uma fratura do colo de fêmur ou tem osteoporose, têm maior probabilidade de terem osteoporose e de virem a ter fraturas. E isso é importante que se conheça. E a pergunta era também se deve dirigir ao médico de família para fazer rastreio. Sim, na altura adequada, ou seja, se tiver vários fatores de risco antes dos 65 anos, e se não tiver outros fatores de risco, eventualmente só depois dos 65 anos é que poderá fazer um rastreio ou que deverá fazer um rastreio mais invasivo. No entanto, nós hoje em dia temos uma forma muito simples,
uma plataforma chamada Frax, que está disponível para os médicos de família, para qualquer médico em Portugal, e que permite, sem que seja necessário fazer qualquer exame auxiliar em qualquer pessoa, definir um risco para o aparecimento, para o rastreio da osteoporose e para o diagnóstico da osteoporose. A verdade é que, eh, teoricamente, o Frax foi, foi estudado para mulheres após a menopausa e, portanto, antes da menopausa não se recomenda, ou não se recomenda com a cuidado que geralmente se reconhece ao Frax, mas é uma ferramenta simples e que não é invasiva e permite um rastreio simples. Em relação a esta pergunta, tenho alguns problemas nos joelhos. Que exercícios recomenda? Fátima, se quiser responder agora a esta parte. Eu não sei se sei responder, porque é assim, eu não sei, nós estamos a falar de osso e, portanto, aqui o problema é um problema articular. E, portanto, eu não sou especialista nessa área. Mas, portanto, do ponto de vista do censo, informação geral, o que é importante aqui, eventualmente, é não carregar demasiado o joelho. Eu ainda há pouco tinha dito que para fortalecer os músculos dos membros inferiores, que era importante, portanto, nomeadamente os extensores do joelho, levantar e sentar, por exemplo, da cadeira. Ora, aqui o importante, se calhar, é fortalecer os músculos da perna, mas se calhar tem que ser exercícios que têm que ser feitos, portanto, na posição sentada, se realmente tem problemas articulares no joelho. Mas eu também não lhe consigo adiantar mais nada. Ok, eu talvez possa dizer que os problemas dos joelhos, na sequência do que a Fátima disse, muitas vezes passam por um aspecto importante que é melhorar, fortalecer os músculos das coxas. Portanto, quanto mais forças tiverem os músculos das coxas, menos problemas provavelmente se exercem a nível do joelho. No entanto, aí está, é um aspecto que nem todas as dores nos joelhos ou nem toda a patologia dos joelhos é igual. Existem formas muito variadas dos joelhos serem atingidos e originarem dores e, portanto, o melhor nesse aspecto é ouvir sempre a opinião do seu médico de família ou do especialista da área que seja consultado, seja fisiatra, reumatologista ou ortopedista. Neste momento não tenho mais questões, estamos também na fase final do tempo que nos foi dispensado. Eu gostava então de agradecer a todos que assistiram a este webinar, espero que tenham dado por bom tempo aquele que estiveram em frente ao vosso ecrã. Gostava de agradecer uma vez mais à professora Fátima, que comigo esteve neste webinar, e a desejar-vos a todos um bom fim de semana e que mantenham o exercício físico, que se não deixem de deprimir por esta pandemia que nos atingiu. Vai ficar tudo bem. Daqui a algum tempo será uma espécie de pesadelo que nos atingiu a todos e que nos recordará de vez em quando, efetivamente, da fragilidade que é ser humano. Mas não se esqueçam que, a prazo, as fraturas do colo do fémur são muito mais perigosas para um grande número de pessoas do que provavelmente é o Covid-19. Não se esqueçam de ser felizes, como dizia o nosso saudoso Raul Solnado, mantenham-se ativos, mantenham-se dentro do possível felizes e foi um prazer estar convosco. Muito obrigado. Boa